Dando continuidade a esse conteúdo, então, pessoal, é uma teoria do desenvolvimento moral. E aí, então, o Kober acredita que através de um processo de socialização interativa, todos os seres humanos chegam à plena consciência moral, autônoma, independente da cultura, do grupo social ou país. Se o ser humano fosse seguir esses três estágios, esses três níveis, segundo Kober, ele poderia se desenvolver moralmente de uma forma mais completa. Esse desenvolvimento desenvolve em três níveis, subdividido em 6 estágios, cada um com características próprias de acordo com as idades. Não se pode pular os estágios, cada um fornece uma perspectiva mais abrangente. O nível pré-convencional, então, é aquele, reforço de novo, que é parecido com a ideia do Piaget, que é o nível pré-convencional seria dos 2 aos 6 anos de idade. É o momento que ele não assimila as regras de certo e de errado, e ele faz ou por punição ou por satisfação, que seria a recompensa. Estágio do 1, dos 2 aos 4 anos, a criança cumpre regras, obedece à autoridade e evita o castigo. Estágio 2, de 2 a 6 anos, orientação pragmática, satisfação. A criança segue regras quando forem do interesse imediato, para satisfazer as suas necessidades. Ela vai mudando esse estágio, porém, ela está vinculada àquilo que está de acordo com as suas necessidades. O nível convencional, dos 7 aos 11 anos de idade. Orientação para a concordância, atender às expectativas das pessoas de referência, ser um bom aluno. Foi ensinado que há um valor inerente a tal comportamento. Aquilo que, por exemplo, quando a gente é pequeno e a gente chega em casa, e eu fiz as tarefas, e aí os pais parabenizam, ai que legal. Então, segundo Koger, esse estágio é essencial para o desenvolvimento da criança, porque ela está se desenvolvendo, mas ela não tem maturidade. Então ela precisa desse apoio, é como se fosse um apoio afetivo, que estimula ela a sempre estar fazendo coisas melhores. E o estágio 4, então, seria dos 9 aos 11 anos de idade. O correto é cumprir o seu dever na sociedade, preservar a ordem social e manter o bem-estar da sociedade ou do grupo. Então, nesse estágio, ele vai entender que, por exemplo, se eu for convidado para jogar bola num grupo, eu tenho que respeitar as regras daquele grupo. Então a criança, ela começa a entender que a partir desse momento ela se enquadra nessas regras ou ela está fora. Então isso é importante a gente entender. Ela vai tendo essa consciência. Ela não tem maturidade para entender, mas ela vai indo de acordo com também as suas necessidades. Então, se ela não seguir essas regras, ela pode estar fora do grupo. E aí o nível pós-convencional, há uma crescente percepção que existem diversas relações entre pessoas que vivem de acordo com as suas noções de certo e errado. Há uma clara e quase conformidade com os modelos coletivos. As regras podem ser desobedecidas ou modificadas mediante justificativas. Orientação, o estágio 5. Orientação legalista do consenso social. É correto apoiar os direitos e os valores de uma sociedade, mesmo quando eles estão em conflito com as normas do grupo. Respeitar os direitos dos outros. Nesse estágio, ele tem aquela... fala muito da questão da lei, que tem que obedecer a lei acima de tudo. Ele segue, ele está desenvolvendo o seu conceito moral, mas ele ainda está muito apoiado na questão da lei. E por último, no estágio 6, ele vai ter uma orientação eticista dos princípios. A lei pode defender uma coisa, mas se ele tiver consciência e princípios, ele vai contestar a lei. Então ele vai andar com as suas próprias pernas. Como exemplo, considera reto e justo aquilo que está de acordo com a consciência, segundo princípios éticos auto-escolhidos. Existe uma capacidade de se imaginar no lugar do outro. Para Kober, raras pessoas atingem esse estágio. Então esse estágio é muito interessante,
Por quê? O estágio pós-convencional, e o último estágio, que é o estágio 6, vocês se lembram que tem seis estágios, tem 3 níveis e 6 estágios. Esse último estágio é aquela capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Então, nós podemos dar um exemplo dos imigrantes que querem atravessar a fronteira lá para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitam, porque a lei não permite. E aí muitas vezes prende, humilha, né? Mas estão vinculados à lei. Mas você, olhando de fora, o que você pensaria, o que você imaginaria dessas pessoas? Elas estão erradas? Estão erradas. Mas até onde vai a nossa consciência humana? Né? Se elas estão lá, será que é por vontade própria ou por questão de falta de oportunidade? Então é outra coisa que a gente deve pensar. Aonde que entra a ética, aonde que entra a moral nesse sentido. Logo mais estarei disponibilizando as atividades para vocês. Prestem bem atenção e até aqui a explicação seria essa.